Graças a Deus, louvado seja o Senhor, sejam todos bem-vindos, que a graça, a paz e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo abençoe você e toda a sua família. Para quem não me conhece, sou o pastor Alexandre, da Igreja Evangélica do Bom Pastor. Peço sua cooperação nessa obra, nesse projeto, de estarmos aqui dividindo as palavras de Deus, os ensinamentos do Senhor. Peço que você possa estar compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais, deixando também o seu like, fazendo o seu comentário. Use o espaço do comentário para tirar qualquer dúvida que você tiver, tá? Sobre este tema que vamos ver hoje ou sobre qualquer outro, vou te responder, tá bom? E também verifique se você está inscrito no canal. Se inscreva e acompanhe nossos conteúdos aqui, que temos a finalidade sempre de trazermos um bom ensinamento a respeito da palavra de Deus, tá certo? Bom, nós estamos fazendo esse estudo sobre a oração modelo, a oração conhecida, popularmente como a oração do Pai Nosso. E verdadeiramente essa oração não é uma reza para ser repetida, mas Jesus ensina seus discípulos como orar, como se relacionar com Deus, como se dirigir ao Pai. Então o que nós fizemos? Nós estamos indo por partes. Nós já vimos Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e hoje nós vamos ver, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Tá certo? Então é isso que nós vamos estar vendo hoje sobre a vontade de Deus. Bom, esse é um pedido, essa parte que nós vamos ver hoje é um pedido, conhecido, chamado na teologia de um pedido teocêntrico. Teu é Deus, cêntrico é centro, então Deus no centro. Um pedido que nós fazemos, que nós precisamos fazer, isso é importante que se fale, mas que é voltado totalmente para Deus. E se nós pegarmos os 3 pedidos teocêntricos, inclusive 2 nós já aprendemos aqui, que é o santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e esse agora seja feita a tua vontade. Os 3 revelam 3 atributos de Deus. Santificado seja o teu nome, Deus é santo. Venha o teu reino, o reino principalmente o reino de Cristo, o reino milenar que está falando. O reino, a base dele é a justiça, o seu trono é um trono de justiça. Então, Deus é justo, é um outro atributo de Deus, e hoje, sobre a vontade de Deus, vamos falar sobre soberania de Deus. Deus é soberano, Deus é santo, Deus é justo, Deus é soberano. Aliás, diga-se de passagem, são 3 aí dos principais atributos de Deus, bem ali junto do amor também, Deus é amor, é graça, misericórdia, enfim. Bom, então nós vamos aprender hoje sobre 3 princípios sobre esse tema, essa parte de hoje, que seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu, tá? Então, esses 3 princípios nós dividimos da seguinte maneira, para um melhor entendimento, tá? São 3 tipos, é o primeiro princípio, são 3 tipos de vontade de Deus. E esse é um assunto muito importante para você entender, para você dar razão da sua fé, enfim, é muito importante esse tema, tá? Esse princípio. São 3 tipos de vontade de Deus. O segundo princípio é a referência que Jesus nos dá, como no céu, vamos falar como no céu também, e vamos, por último, falar sobre do mesmo jeito que no céu, na terra, que foi isso que Jesus ele diz, tanto na terra como no céu, tá bom? Bom, então vamos começar, até para você já
para ser construído uma estrutura de raciocínio, de entendimento no teu coração, na tua mente, vamos começar por justamente as 3 vontades de Deus, os 3 tipos de vontade de Deus, tá? Eu peço a você, quando eu preguei, inclusive aqui na igreja, eu pedi muita atenção dos irmãos, né? Porque fala sobre 3 tipos de vontade, e muita gente não entende, confunde, muita gente questiona, e você precisa ter atenção, tá? Ter atenção. Você vendo o vídeo fica mais fácil ainda, pausa, se tiver que voltar, volta, examina os textos que nós vamos ler direitinho, tá bom? Deixa eu fechar aqui. Abriu aqui, acontece, né, irmão? Mas vamos lá. Vamos falar sobre quais são os 3 tipos de vontade de Deus. Primeiro, tá? É a vontade real de Deus. Deus tem uma vontade que é a real dele. Existe a vontade permissiva de Deus e existe a vontade soberana de Deus, tá? Nós poderíamos colocar também como uma vontade absoluta, aquela que aconteça, se acontecer, ela vai se cumprir, ok? Mas são esses 3 tipos de vontades que existem. Vontade real, vontade permissiva e a vontade soberana. A real é aquilo que Deus realmente quer que aconteça. É como Ele queria. Mas aí, de repente, você pergunta assim, mas pastor, mas se Deus quer, por que não acontece do jeito que Ele quer? Porque nós não podemos ignorar, né, a existência do ser humano, né, e até mesmo dos seres viventes que Deus criou. E você vai entender até o final da mensagem. Então, essa vontade real é a vontade que Ele realmente quer e que Ele expressa em sua palavra, tá? Eu vou dar 2 exemplos para vocês aqui do que seriam 2 vontades reais de Deus, tá? A primeira, ele vai dizer em 1 Timóteo capítulo 2, que Ele quer que todos os homens se salvem. Isso está escrito. Essa é a vontade real. Mas eu pergunto para você, todos os homens se salvam? Não, né? Vão se salvar? Também não. Então, nós já temos um confronto aí, né? Entre aquilo que realmente Deus quer e aquilo que realmente vai acontecer. Ok? Uma coisa importante de você já absorver é que, apesar disso, tá, irmãos? Nada foge do controle de Deus, daquele que tem todos os tempos e eras em suas mãos, tá? Aquele que é passado, presente e futuro, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o alfa e o ômega, enfim, nada foge ao seu controle, por isso que nós estamos falando da soberania de Deus, tá? Nessa parte aqui. E a outra passagem também é muito semelhante a essa, né? Só que vendo por um outro lado, o lado do ímpio, a Bíblia vai dizer que Deus não se agrada, Ele não tem prazer na morte do ímpio. Então não era para o ímpio morrer, né? Mas o ímpio morre. Ele não fala da morte natural aqui, tá, irmãos? Ele fala da morte, isso está em Ezequiel 33, ele fala da morte espiritual, né, que é o afastamento eterno da pessoa de Deus, da alma, né, de Deus. Então, são 2 passagens que nos remete a isso, a uma reflexão. Deus quer algo, mas isso não vai acontecer, não acontece e não vai acontecer, tá? Então, essas 2 passagens faz cair por terra o determinismo, né? Que é uma linha teológica calvinista, né? E, na verdade, é uma parte da soteriologia, onde geralmente encontramos divergência, né? Entre o que nós acreditamos e aquilo que os calvinistas, por exemplo, defendem, das igrejas
reformadas, né? Enfim. Mas a gente precisa colocar a palavra de Deus como ela é. Então a gente não encontra muita coerência quando dizem que Deus determina todas as coisas, quando Ele quer que algo realmente aconteça, e isso não acontece. Então temos que achar um bom senso, aí um equilíbrio e uma explicação, tá bom? Então essa mesma linha soterológica, né, calvinista, alega até mesmo que Deus, ele já destinou, né, as pessoas, umas para a salvação e outras para a perdição. Então, esses versículos não se sustentam de pé, né? Ou os versículos não se sustentam de pé, ou a ideologia calvinista não se sustenta de pé, né? A doutrina, na verdade, a doutrina calvinista. E eu prefiro acreditar na palavra, certo? Não tem como Deus ele ser dúbio, né? Ao mesmo tempo que ele quer que todos se salvem, que não tem prazer na morte do ímpio, e ele determinar algumas pessoas já para a perdição. Inclusive, isso, no nosso modo de enxergar, é muito perigoso, né? Ao mesmo tempo que dá um senso de legalista, legalista não, mas de um liberalismo, né? Teológico para aqueles que se acham salvos, mas também como de grande frustração, né, para aqueles que hoje, por exemplo, estão perdidos, se afastaram, né, ao ponto até mesmo tem relatos já assim de pessoas que quiseram tentar o suicídio por causa dessa linha de pensamento, né? Deus não me quis, Deus não me quer, a vida que eu estou vivendo, né? Até, muitas vezes por causa dos problemas ali, a pessoa já deprimida, já ali o diabo fazendo a festa na mente da pessoa. E esse entendimento ele é muito nocivo, tá? Então, há um equilíbrio, e é justamente quando a gente aprende sobre esses 3 tipos de vontade de Deus, e entenda isso que é importante. Deus não perde sua soberania. Eu sei que os calvinistas, eles não fazem isso por mal. Eu não vejo maldade nisso. O que eu vejo é uma preocupação que eles têm com a soberania de Deus, mas você consegue falar sobre a soberania de Deus colocando, como diz, os pingos nos is, entendeu? Então é mais ou menos por aí. Então, nem tudo o que acontece é da vontade real de Deus, mas com a vontade permissiva de Deus. Entenda isso, o fato de Deus permitir as coisas de acontecerem, certas coisas, né, as calamidades, a maldade humana, essas coisas todas, mostra uma soberania de Deus, mostra que Deus tem o controle, mas tipo assim, nós precisamos entender, e aqui entra o livre-arbítrio. Daí, isso justamente que os calvinistas, geralmente, eles não aceitam, eles se recusam à ideia de que o homem tenha livre-arbítrio. Esse é o grande ponto, né, de debate entre essas 2 linhas teológicas. Mas, contudo, é factual nas Escrituras o livre-arbítrio humano. E eu vou além, Deus não deu somente o livre-arbítrio ao homem, mas ele deu também aos anjos. Os anjos também, eles tiveram e têm o livre-arbítrio, tá? O livre-arbítrio ele está baseado num direito de escolha que as pessoas têm, que cada pessoa, cada indivíduo tem, sejam os homens, sejam os anjos. E isso, irmãos, é justo, e a gente vai para esse outro lado do atributo de Deus, da personalidade de Deus, né? Que é justiça. Se não fosse assim, seríamos uma marionete. Se tudo já tivesse predestinado, né? Para quê? Assim, a nossa existência, né? Eu acredito que a grande questão, né, é o ser ou não ser, né? Como diz o Einstein, o fazer ou não fazer é a escolha.
a escolha que a pessoa ela tem, né? E isso é um direito que as pessoas precisam ter, né? E revela a justiça de Deus. E isso está, por exemplo, expresso nas Escrituras, em Gálatas, capítulo 6. Vamos para lá, por favor, que diz, a partir do versículo 7, diz assim, ó, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tá claro aqui no texto. O que o homem semear, plantar, ele vai colher. Essa é a lei natural, justa. Amém, irmãos? Tem pessoas, por exemplo, as pessoas que defendem essa linha teológica, que apesar de Deus já ter determinado, existe a responsabilidade humana, mas eles mesmos não conseguem explicar. Eles atribuem a um mistério, mas um assunto tão importante, um tema tão importante como esse, não poderia ficar no campo do mistério. Nós sabemos, é lógico, que existem coisas que só serão reveladas na glória, né? Há coisas que foram dadas aos homens, que são reveladas aos homens, que é para os homens, tem coisas que é para Deus, isso nós sabemos. Mas essa questão implicando a evangelização, salvação, não vejo nesse campo assim de mistério oculto, né? Eu acho que está bem claro nas Escrituras, como esse versículo aqui. O que o homem plantar, ele vai colher. É a escolha que a pessoa tem. E nós podemos afirmar, Deus não é responsável pela maldade das pessoas no mundo. Muito pelo contrário, ele vai orientar aqui, falando sobre plantio, né, sobre as nossas obras, as nossas atitudes, debaixo dessa graça que ele nos dá, ele vai falar sobre fazer o bem. Veja comigo a partir do versículo 8, ele vai dizer, ó, porque o que semeia na sua carne, da carne se fará corrupção. Você tem o direito de você plantar na tua carne, de você fazer a vontade da tua carne, mas você vai colher corrupção, isso é justo. Não é Deus quem vai te castigar. Não, é a lei da semeadura. É algo normal, justo. Mas o que semeia no Espírito do Espírito ceifará a vida eterna. Então, ele está falando sobre plantar bem e plantar mal, né? Aí ele vai continuar falando sobre a questão do bem, ó. Veja no 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, colheremos, se não houvermos desfalecido. Então é fazer o bem, perseverar em fazer o bem, não tem nada melhor em relação a fazer o bem do que o principal, né, benfeitura principal é a obediência à palavra de Deus. Se você obedecer à palavra, você só vai fazer coisas boas, seja para você, seja para as pessoas, né? Seja para o planeta, seja para tudo. Se você obedecer à palavra de Deus, você só vai fazer o bem, né? E no versículo 10 ele diz, então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente os domésticos da fé, né? Porque isso se desenvolve primeiramente na igreja, né? A gente vai aprendendo ali na igreja, isso vai sendo desenvolvido, e a gente vai levando para a nossa vida como um todo, para fazermos o bem a todos, como está escrito aqui. E isso, irmãos, fazer o bem é uma decisão sua, minha, não é de Deus. É lógico que Deus nos incentiva, escolha o bem, escolha a vida, mas ele não influencia diretamente de pegar nossas mãos, os nossos lábios, nossos olhos. A escolha é nossa, e isso se chama livre-arbítrio. Deus deu ao homem. Amém? Então, veja a incoerência, por exemplo, aqui. Como eu falei, até dei o exemplo aqui na igreja. Imagine um Deus que está te orientando aqui a você fazer o bem e ele vai e faz o mal, né? Inclusive, é algo que os ateus questionam, né? Se Deus existe,
Por que há tanta maldade? Por que ele permite que essas coisas aconteçam? Mas é porque ele deu livre-arbítrio ao homem. E para mostrar verdadeiramente, eu entendo, a nossa maldade, o quanto nós, na verdade, precisamos de Deus e da graça de Deus. O mundo, ele é o que ele é, justamente por causa da maldade humana, por causa das más escolhas dos homens, das pessoas. Isso é patente, né? Vamos ir a Isaías 14, vamos lá para o Antigo Testamento. Essa palavra aqui também é muito poderosa. Ó, inclusive eu vou aproveitar a palavra aqui para... Eu falei sobre as igrejas reformadas, né? A linha teológica, que eu não vejo maldade, tá? Eu vejo que é uma defesa, vamos colocar assim, não, exacerbada ou um pouco ignorante sobre a soberania de Deus, mas a linha teológica, por exemplo, neopentecostal, ela é destrutiva. Essa daí, né, é altamente nociva. Eu vejo muita maldade, eu vejo esperteza, eu vejo ganância, eu vejo avareza, eu vejo muita coisa ruim, tá? Prepotência, orgulho, vaidade, eu vejo tudo isso nas doutrinas neopentecostais, e por isso que não oriento ninguém a frequentar, estar, né, numa igreja neopentecostal, tá? Você quer saber qual é a igreja neopentecostal, você vai no Google, pergunta, pesquisa lá e você vai receber lá, você vai saber lá quais são as igrejas neopentecostal para você nunca ir numa igreja dessa, tá bom? Mas Isaías 14, no versículo 24, está escrito assim, ó: o Senhor dos Exércitos, presta atenção, que não é o homem isso aqui, é o Senhor dos Exércitos, jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Primeiro, isso aqui não é o homem que está falando, mas você vai ver nessas igrejas neopentecostais, eles usando este versículo para dizer que nós temos que pensar positivo para assim acontecer, né? A teologia do pensamento positivo, do determinismo, né? A pessoa fica determinando coisas e tal, e isso é muito ruim, porque está querendo colocar a pessoa na posição de Deus, irmãos. E quem somos nós para determinar alguma coisa, para que se suceda como a gente pensa? Pelo amor de Deus, isso aí é antibíblico. Isso não tem nada de Deus nisso daí, tá? Então, quem é poderoso para fazer isso é Deus. Agora, em cima daquilo que nós estamos estudando, pastor, então tá vendo aqui, ó, como Deus pensa, assim se sucederá. Nós precisamos entender que Deus pensou também no homem ter o livre-arbítrio. E assim se sucede. Como ele determina as coisas que ele determina, assim se efetua, como ele quis. Não foi o homem não tem o livre-arbítrio por causa dele. O homem tem o livre-arbítrio por causa de Deus. Foi Deus quem deu a ele. E o impressionante do poder de Deus, do seu domínio, do seu controle, da sua soberania, é que mesmo o homem tendo, tá, o direito de escolha, entrando numa vontade permissiva de Deus, não cumprindo a vontade real de Deus, entrando numa vontade permissiva, ainda assim a vontade soberana de Deus acontece, que é o que nós começamos a ver aqui. Por quê? Porque no fim, o fim será sempre do jeito de Deus. Deus tem um plano que, por mais, isso é tremendo, isso é poderoso, por mais que o homem interfira, que os anjos interferiram, que as coisas interfiram, elas vão acontecer do jeito que Deus determinou para o fim. Isso não significa dizer que Deus determinou tudo, ok, irmãos? Mas de nós entendermos que Deus tem um plano e aquele plano vai se cumprir. No fim, ele se cumpre, tá certo?
esse é o propósito de nós entendermos e falarmos sobre esses 3 tipos de vontade, tá certo? Então Deus tem uma vontade que é real, mas nós já vimos que nem sempre acontece. Deus tem a vontade permissiva e trabalha em cima do livre-arbítrio humano e até mesmo dos anjos, tá? E Deus tem a sua vontade soberana. O fim será do jeito que Ele quer, do jeito que Ele determinou, tá? Então aí está os 3 tipos da vontade de Deus. É muito precioso esse ensinamento, irmãos, tá? Vamos ler do 25 ao 27, está escrito assim, ó. Ele diz sobre um fato específico ali, mas que serve-nos de exemplo para todas as coisas. Ó, quebrantarei a Síria na minha terra e nas minhas montanhas, e pisarei para que o seu jugo se aparte deles, e a sua carga se desvie dos seus ombros. Este é o conselho que foi determinado sobre toda esta terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Deus está falando da sua soberania, do seu poder, do seu domínio, do seu controle. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? Isso aqui é um domínio que Deus tem, uma vontade que Deus tem, que se executa independente das ações humanas. Ainda que não seja aquela vontade real de Deus, mas o plano final de Deus, ele se cumpre. Amém? Isso é factual nas Escrituras. Tá? A gente poderia aqui fazer um vídeo só de exemplos de situações assim, onde nós vamos ver as 3 vontades de Deus. Aquilo que Deus queria, aquilo que Israel fez, que entrou dentro da permissão de Deus, e aquilo que se executou no final conforme a vontade soberana de Deus. Tá certo, irmãos? É factual. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos os 3 tipos da vontade de Deus. Ok? Vamos para uma outra passagem aqui em Isaías também, o 46, capítulo 46, versículo 9 e 10. Está escrito assim, ó, lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, como eu estou falando, desde o começo, que eu sou Deus, Deus se falando, no sentido da sua soberania. E ele vai dizer, ó, e não há outro Deus, não há outro que tenha poder como eu, não há outro semelhante a mim, seja homem, seja anjo, ninguém, Deus é Deus, né? O Criador de todas as coisas. Aí ele vai dizendo 10, ó, que anuncio o fim desde o princípio. E nós vemos, quando a gente olha para o livro de Apocalipse, que o fim está lá, determinado, dentro de uma presciência de Deus, de uma onisciência de Deus. E vou te explicar sobre a questão da onisciência. O grande poder de Deus na sua onisciência não é Deus simplesmente saber de tudo que vai acontecer, não. É que ele sabe das coisas que vão acontecer mesmo sem ele determinar aquilo, sem ele escolher aquilo, justamente por causa do livre-arbítrio dos homens, das pessoas. Então, independente das ações humanas, angelicais, independente disso, Deus sabe de todas as coisas. Como diz a palavra, por exemplo, ele sabe o que nós vamos falar antes mesmo de palavra alguma sair da nossa boca. Deus sonda a mente e coração, e por aí vai. Aqui está a onisciência de Deus, né? O grande milagre da onisciência. O grande poder da onisciência de Deus, né? É como aquela pessoa que sabe o fim da história mesmo sem ter escrito a história, né? Quer dizer, Deus escreveu toda a história. Não, Deus escreveu toda a história em partes, porque houveram interferências ali, né? Mas mesmo os homens escrevendo cada um suas histórias, com suas escolhas, com suas vontades, com suas maldades, esse mundo corrupto, sujo que a gente vê por aí, as coisas erradas acontecendo, não fazendo, não seguindo a palavra de Deus, a vontade de Deus, mesmo assim Deus sabe do final. Então esse é o grande poder, né, dessa onisciência de Deus. Tá certo, irmãos? Então, o que o Senhor fala aqui?
que ele sabe o fim, né? Versículo 10, que anuncia o fim desde o princípio, desde a antiguidade, e as coisas que ainda não sucederam, olha. Que digo, o meu conselho será firme, a minha palavra, né, falando, e farei toda a minha vontade. Ele não está falando da vontade real dele. Ele está falando da uma vontade soberana, independente das vontades e das escolhas humanas. Ok, irmãos? Então, nós estamos tratando aqui, estamos vendo a vontade que é soberana, aquela que vai se executar no final. Como ele fala aqui, eu anuncio o fim desde o princípio. Por quê? Porque ele já esteve lá no fim, ele já viu tudo que o homem escolher, ele viu tudo, desde o começo. Amém, irmãos? Por exemplo, está escrito que Jesus ele foi sacrificado, né, foi morto antes da fundação do mundo. Porque quando Deus ele pensava em criar, ele já sabia o que ia acontecer com a criação. Mas você vê, o mesmo Deus que consegue ir lá no futuro é o Deus do presente, o Deus de já. É o Deus que quando criou e foi criando todas as coisas, ele disse o quê? Bom. Quando criou o homem, muito bom. Ainda que o homem tenha se perdido. Ok, irmãos? Então nós precisamos entender isso. Não é difícil, tá bom? Por isso que a importância desse ensinamento sobre esses 3 tipos da vontade de Deus, tá? Então, o que Deus está falando aqui, o que o Senhor está falando aqui, que toda a sua vontade será feita, passe o tempo que passar, haja a interferência que houver. Amém? A vontade soberana dele vai se cumprir, tá? Tudo está se cumprindo e vai se cumprir até o fim, como nós temos visto, né? Nada realmente foge do controle do Senhor, mesmo com toda essa maldade das escolhas humanas, né? Então, independente do que as pessoas façam, do que as pessoas escolham, né, para as suas vidas, enfim, e isso interfira no mundo, quando a gente vai para a parte das autoridades, os governantes, enfim, ainda assim Deus tem o controle de todas as coisas. Mas não foi ele quem determinou todas as coisas. Ok, irmãos? Isso é muito importante da gente entender. Último versículo aqui sobre essa questão das vontades de Deus, e estamos vendo a vontade soberana, é em Jó. Você volta um pouquinho aí, antes de Salmos, vem Jó no capítulo 42. Veja o que Jó ele fala, e é muito lindo esse versículo. Diz assim, ó: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Então, você já deve ter ouvido nessa expressão, plano B, né, de Deus. Não é um plano B, né? Muita gente pode levar isso para um lado pejorativo, né? Mas é que Deus, ele já sabe de todas as coisas, irmãos. Então, aquilo que ele já determinou para o final, ninguém vai impedir, né? O fim de todas as coisas, aquilo que está decretado na palavra, vai acontecer Você vê que a Bíblia ela vem se cumprindo independente das escolhas humanas. Ok? Vamos então agora ao segundo princípio dessa parte da oração modelo, que Jesus falou que seja, para nós pedirmos, né, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Vamos começar pelo céu, porque é a referência que Jesus nos dá, né? A vontade, aí eu vou fazer pergunta para você entender, tá? Isso aqui só reforça o que a gente já aprendeu sobre as 3 vontades, mas que também você precisava ter recebido o ensinamento anterior para você entender isso aqui. A vontade do Pai foi sempre feita no céu? Um tempinho para você pensar. A vontade do Pai foi sempre feita no céu? Vontade real? Não. Será que a vontade real do Pai, de Deus, era que Satanás se rebelasse? Que a terceira parte dos anjos fosse arrebatada junto com ele?
Não, né? Não foi. Então, nós vemos aqui que houve a vontade real, Deus criou os anjos para lhe auxiliarem, para auxiliar os homens, né? Para a sua adoração, para o seu louvor. Foi para isso que Deus criou. Mas Satanás fez uma escolha. A Bíblia diz que o coração dele se encheu de vaidade, de orgulho. E ele quis ser como Deus e maior do que Deus. A escolha foi dele. Por isso que eu sustentei lá na vontade, no livre-arbítrio, não só dos homens, dos anjos também. Então nós vemos Satanás se rebelando, arrastando com ele a terceira parte dos anjos, se tornaram todos em demônios. Tá? E isso não era a vontade real de Deus. Foi através de uma vontade permissiva, Deus permitiu que ele fizesse aquilo, tá? E a vontade soberana de Deus foi o fim que eles tiveram. Ele não conseguiu o que ele queria e acabou sendo precipitado na terra, como diz as Escrituras, tá? Então a gente entende, inclusive, que os demônios, Satanás e a terceira parte dos anjos, que se rebelaram com ele, serviram de exemplo para o céu, no céu, para todos os demais anjos. Por quê? Porque a Bíblia não narra mais nenhum fato de rebelião por parte dos anjos. Eu estava falando aqui com a igreja, pregando essa palavra, que quando você vê uma pessoa se desviar, se rebelar contra Deus, as pessoas, as outras, elas não veem realmente o que acontece com a pessoa espiritualmente. Os anjos viram. As Escrituras nos dão a entender que houve uma transformação. A expressão anjo decaído não é só uma expressão, e nem uma decadência tão somente espiritual, moral, ética, mas até mesmo corpórea, né? No corpo glorioso, enfim, sabe? Então os anjos viram isso, viram o que aconteceu com os demais. E o problema nosso, de muitos crentes que vão após outros rebeldes, outras pessoas que... Eu já ouvi, tá, irmão? A pessoa fez o que fez e tá vendo, não aconteceu nada com ela, tá vivendo bem. Ao virei para essa pessoa, aliás, não foi nem eu, foi uma outra pessoa que falou para mim. Eu falei, se eu tivesse no seu lugar, eu falaria para a pessoa, só tem uma maneira da gente estar bem, e é na presença de Deus. Não existe estar bem sem Jesus. Isso é ilusão. É ilusão. Então, ser feita a vontade de Deus na terra como no céu é a gente entender que lá nem sempre foi feita a vontade real, que lá os anjos também entraram na vontade permissiva de Deus, mas a vontade soberana do Senhor se executou no final. E eles tiveram e vão ter um final totalmente desprezível, destruidor, sabe? Aterrorizante. É o que está destinado para eles. O lago de fogo. O problema é que nós não vemos o que os outros anjos viram. E sim, aquilo dali serviu como uma grande lição para que nunca mais houvesse rebelião, porque não há mais nenhum tipo de rebelião
é citada nas Escrituras Sagradas. Vamos para do mesmo jeito na terra. Seja feita a tua vontade, já aprendemos 3 tipos de vontade, tanto na terra como no céu. Já recebemos a referência do céu, fica muito fácil da gente entender aqui na terra como é que é. Se tudo aqui, por exemplo, fosse conforme a vontade real do Senhor, tudo seria o quê? Muito bom. Vai lá para a criação. Muito bom. Não tinha o pecado. Muito bom. Tudo muito bom. Por quê, pastor? Por quê, pastor? Porque tudo que Deus faz, Deus quer e faz, é muito bom. Essa que é a questão. Tudo que Deus quer e faz é muito bom. Apesar das coisas mais desse mundo, o final será conforme sua vontade soberana, como em todos os tempos e em todas as coisas. Ele interfere aqui conforme seus planos. Há interferência de Deus? Logicamente, senão não se cumpriria a vontade soberana dele. Mas sem tocar no livre-arbítrio humano. E esse é o grande poder que o nosso Deus ele tem. Ou dos anjos, como nós vimos no céu também, tá? Então, assim como foi lá, é aqui, essa é a referência que Jesus nos dá na oração. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Vamos para Romanos capítulo 12, no versículo 2, que é bem conhecido, está escrito assim, ó. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Até aqui só, essa primeira parte do versículo. Não nos conformar com este mundo é uma mudança de mente e coração. É abrir mão da nossa própria vontade. Porque o mundo vai nos incentivar a fazermos as nossas próprias vontades. O inimigo de nossas almas vai querer que a gente entre na vontade permissiva de Deus. E a vontade permissiva de Deus não é uma boa opção, mas a vontade real dele. Por isso, Jesus nos ensina a pedir em oração que a vontade real do Pai se cumpra em nossas vidas, seja feita em nossas vidas. Porque não adianta a gente querer que a vontade dele se cumpra nessa terra, como no céu, se não começar na nossa própria vida. E para isso precisamos verdadeiramente abrir mão da nossa própria vontade. Então, não nos conformar é não aceitar o que o mundo nos impõe, o que a nossa carne nos impõe. O que Jesus ensinou foi um pedido de ajuda. Precisamos pedir ajuda ao Pai para que a vontade real dele se cumpra em nossas vidas. Por isso que sempre precisamos perguntar ao Pai: Pai, qual é a tua vontade para mim? O que o Senhor quer? Além daquilo que está escrito. Algo específico, uma direção, uma orientação, um conselho em uma situação que a gente esteja passando. Por isso Jesus nos ensinou a pedirmos ao Pai que seja feita a vontade dele. O mundo que Paulo fala aqui em Romanos 12, 2, é o mundo sujo, é o mundo corrupto, é o mundo injusto. Nossas escolhas precisam ser não conforme o mundo, mas conforme o que Paulo vai dizer na continuação do versículo, quando ele diz: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita
vontade de Deus. Então, nossas escolhas precisam ser conforme a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, que é a vontade real dele, o que ele quer para a gente, o que ele tem para a gente. Amém, meus irmãos? E que assim seja feita a vontade dele na minha e na sua vida, em o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Que isso se cumpra para a glória dele. Amém, irmãos? É isso. Se você ficou com alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários. Não deixe de dar o seu like, não esqueça de ver também se você está inscrito. Um forte abraço. Nos encontramos no próximo vídeo. Fiquem todos na graça, na paz e no amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.